teto salarial ele não é uma coisa isolada, ele está ligado ao draft, onde todo mundo tem direito a draftar de um mesmo lugar. Então, assim, será que o Botafogo concordaria em não poder comprar jogadores mais jovens e ter que ceder a vez para o Goiás, por exemplo, porque no draft o Goiás chegou atrás no campeonato Isso. e ele tem direito de prioridade na hora de comprar o jogador? Também vou indicar alguns parceiros nossos, começando pela BetSat, que é a melhor casa de bet do Brasil, tá bom? A BetSat tem as melhores odds, as melhores promoções, é a melhor casa de aposta do Brasil e do mundo, porque todas são do mundo, né? Então, enfim, tá sempre com as melhores odds para vocês, vale a pena. Estamos chegando na reta final aqui da nossa resenha, que já estamos com mais de 3 horas, né, Samuel? 3 horas agora. Ótima resenha, inclusive, daria para ficar muito mais tempo até. Mas aproveitando um pouco dessa sua visão sobre o futebol profissional, a profissionalização do futebol, melhor dizendo, o Rica Perrone fez um vídeo recentemente, eu até reagi a esse vídeo aqui no canal, falando sobre teto salarial, que alguém teria dado essa, eu não lembro agora quem... Hã? O Textor, O Textor disse que acha que deve haver um teto salarial para o futebol aqui no Brasil. Dentro do futebol, sob pena da gente ficar refém de um Bahia, por exemplo, que vai ter uma grana do Grupo City infinita para investir quanto quiser. Esse foi o exemplo que ele usou. O Rica, nessa ocasião, disse que concorda, que acha que deve haver um teto salarial dentro do futebol e ele explicou que isso não necessariamente é uma questão socialista no futebol. Não quer dizer que você queira ver um socialismo dentro do futebol, mas ele usou como exemplo ligas americanas que funcionam bem e você também acompanha, sabe que realmente funcionam bem, mas é um contexto diferente, né? Ele usou como exemplo a MLS, que tem um teto salarial, mas a MLS não é nem de longe uma das 10 mais valiosas, eu acho, não sei, não tenho esse estudo na minha cabeça, mas não é nem de longe uma das 10 ligas mais valiosas do mundo. E talvez seja até por conta dessa questão do teto salarial. Por outro lado, eu acho que o teto salarial no futebol, e não confundo o teto salarial com fair play financeiro, é totalmente diferente. Mas o teto salarial no futebol privilegia quem não quer passar as dores que o Flamengo passou durante 6 anos sem ganhar nada, né? E aí você limita por baixo e, obviamente, você não vai conseguir, por exemplo, manter grandes talentos aqui como o Santos conseguiu a duras penas, paga até hoje por isso, com o Neymar, né? E, enfim, outros clubes. Eu queria saber se você tem alguma opinião formada sobre isso, o que você acha sobre teto salarial e também sobre fair play financeiro, que aí eu já acho que deve ter. Eu acho o seguinte, eu sou fã das ligas profissionais americanas, eu acho que a gente tem um monte de coisa para aprender com elas. Como você sabe, lá em casa é NFL, NFL, NFL. Meu filho, para quem não sabe, é atleta de futebol americano, vai jogar pelo Flamengo agora, o Que campeonato, legal. né, pelo Imperadores, e é jogador da seleção brasileira, sub-20, acabou de voltar do Mundial sub-20. Então, uma pequena concussão. Mas Coisas do tá futebol tudo bem, americano. graças a Deus. Então, assim, lá em casa é dia de draft, na NFL enche de gente lá, enfim. Pipoca, cara. Então eu sou fã de vários dos conceitos, mas você tentar adaptar um conceito como o teto salarial, a fórceps no mundo do futebol, é primeiro você desconhecer o que é o futebol do ponto de vista não só cultural, mas de negócio, né? Sim. Enfim, então a gente vai... Primeiro é você querer botar um pedaço do conceito total, claro, dos esportes americanos. O teto salarial ele não é uma coisa isolada, ele está ligado ao draft, onde todo mundo tem direito a draftar de um mesmo lugar. Então, assim, será que o Botafogo concordaria em não poder comprar jogadores mais jovens e ter que ceder a vez para o Goiás, por exemplo, porque no draft o Goiás chegou atrás no campeonato e ele tem direito de prioridade na hora de comprar o jogador? Ou até vou acrescentar, será que o Botafogo ou qualquer outro clube aceitaria comprar o Almada, por exemplo, que é um jovem promessa do futebol argentino, está na Olimpíada,
para ele ficar maturando aqui para depois ir pro Lyon por um preço que talvez não seja o preço dele? E aí tem várias questões. Por exemplo, as ligas americanas, elas são ligas fechadas. O que é liga fechada? Ninguém entra, ninguém sai. Não tem rebaixamento, nem, enfim. É o Por campeão isso, mundial. elas são tratadas como então é um negócio completamente diferente. Você tentar pegar um conceito de teto salarial, que é um pedacinho do teu quebra-cabeça aqui, uma pecinha só, mas que para fazer sentido precisa fazer parte de um todo, como uma liga fechada, como o draft, como um monte de outras regras que existem nessas ligas e não existe no mundo do futebol. Você tentar implementar isso no futebol é primeiro desconhecer a natureza do que é o que faz o futebol ser o esporte mais popular do mundo. A mesma coisa que você dizer, não vai ter mais rebaixamento. Daqui para os clubes europeus, alguns até tentaram fazer uma Superliga onde não ia ter rebaixamento. Você viu o que aconteceu de mobilização com a cultura do futebol. Por quê? Porque o futebol é um fenômeno cultural, com todo respeito lá. Eu não sei nem se eu vou poder entrar em casa agora, depois que eu falar isso. Fala da NBA, por exemplo. Da NBA, da NFL, que são coisas fantásticas. É outro animal completamente diferente. No futebol não tem fã, tem torcedor. A natureza da relação é completamente diferente. Amanhã ou depois, o Botafogo do John Textor, se tiver uma proposta para mudar o clube para Brasília, ele não pode fazer isso. Porque isso seria um absurdo, um despropósito, um desrespeito ao torcedor do Botafogo. Claro. Por quê? Porque a relação que o torcedor do Botafogo tem com o clube, com o Botafogo de Futebol e Regatas, não é uma relação como, por exemplo, o Utah Jazz, que chama Jazz porque antes o time era de Nova Orleans, tem com o Utah Jazz. O cara transfere o time de basquete de Nova Orleans para Utah e o torcedor de Utah, opa, agora temos um time para torcer aqui. É diferente. Então, a gente não pode confundir alhos com bugalhos. Tem muita coisa para a gente aprender com as ligas americanas. Mas essa não é uma delas. Essa definitivamente não é uma delas. Não, e outra também, né? Que eu até usei na minha... Tem mais aqui, pode pegar que tem mais. Que eu usei na minha análise. Claro que ela não se aplica à NFL, mas na NBA é muito mais fácil você botar o teto salarial de um time que tem 6 titulares e... Não, 5 titulares. 6, né? Basquete são 6. Você foi da CBB, e mais, sei lá, o elenco tem 12 atletas, 15 atletas, Sim. E o elenco do futebol tem 30 atletas. Não, não faz sentido. Não faz nenhum sentido isso. Agora, o fair play financeiro já Agora, faz. Esse é um problema que tem, só para completar aqui, esse é um problema que a gente tem hoje não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. O que tem acontecido? Muitos dos compradores das equipes na Europa ou são pessoas como o John Textor, que gerem empresas de MCO, né, que tem várias participações em clubes, ou são fundos de investimento, de venture capital, que estão começando a entrar no futebol agora, americanos, de origem americana. Essas pessoas, elas não entendem muito bem ainda o futebol e a cultura do futebol, porque elas são apaixonadas por esporte, mas elas foram criadas desde cedo na realidade do esporte das ligas americanas. Então, há uma pressão, não é só aqui, mas há uma pressão na Europa para tentar forçar a barra para determinados conceitos como esses, porque os investidores são americanos e não conseguem entender e ler a realidade do futebol, né? Enfim, então essa declaração do John Textor, ela não está fora de contexto do que acontece hoje. Do entendimento dele. Do entendimento deles, né? Não, entendi. E já o fair play, eu acho que é justo. O fair play é outra coisa completamente diferente. É um conceito muito mais simples. Você não pode gastar mais do que você arrecada, porque senão você vai quebrar e vai fazer mal para a indústria como um todo. A gente teve um evento muito triste hoje com o Bordeaux, que foi rebaixado, e agora saiu a notícia, foi rebaixado para a terceira divisão da França, e que resolveu fechar as portas, né? Um clube Bordeaux, tradicionalíssimo. Né? Claro. É bizarro, isso eu não vi essa notícia. Fechou, né? O Alan Souza falou, primeiro o Bruno falou o seguinte, teto salarial tem que ser proporcional à arrecadação, que é o fair play financeiro. Teto por teto não faz sentido. É o que eu acho também, Bruno.
E aí o Alan Souza também falou, perfeita essa explanação sobre profissionalismo, dando o exemplo do scout. E aí o Laurenti continuou falando assim, vou dizer o que eu sempre falo. Com o dinheiro do Flamengo, até o mais liberal de outro clube quer ser comunista. É verdade. Falar em teto salarial quando quem. Como é? Falar em teto salarial quando quem fala é o dono de uma empresa em recuperação judicial que se mantém pelo dono da empresa é total hipocrisia. Está apenas preocupado com o limite e capacidade de aplicação do dinheiro dele. Exatamente, foi o que eu falei, né? O cara não vai se adequar aos outros aspectos lá das Não. leis de esportes ou das regras do esporte americano, né? Só com o teto salarial, para ele poder limitar o gasto dele. Eu também acho, cara. Eu acho que é por aí. Se você quer aprender a virar um youtuber de sucesso, eu recomendo o segundo link na descrição, que é o YouTube Sem Aparecer. Para quem quiser ganhar dinheiro com o YouTube, aparecendo ou não. O curso é do PT Jordan, um cara que tem no canal principal dele 13 milhões de inscritos. Mais de 13 milhões, e fora outros 50 canais que o cara tem, então vale a pena, recomendo o segundo link na descrição. O terceiro link é a camisa, né? Camisa do Flamengo no Mercado Livre. Hoje em dia, camisa do Flamengo no Mercado Livre é verdadeira. Na nossa época não era. Então vale a pena. É a loja da Adidas dentro do Mercado Livre. E a camisa oficial do Flamengo tá mais barata que a pirata, pô. Tá a R$ 155, se eu não me engano, né? Confiram os preços antes, porque isso muda às vezes, a promoção é por tempo limitado. E também, se você não quiser comprar a camisa do Flamengo, pode comprar qualquer outra coisa no Mercado Livre. É só clicar nesse link aí que você dá uma força pra gente, tá bom?